que eu quero compartilhar é que se você está aí e realmente está procurando por seu parceiro de vida, eu vou te contar tudo o que eu sei, certo? Sim. Número 1. Estrategista de negócios que virou coach de Danny vida. Murrell guiou milhões, literalmente milhões de pessoas a curar e transformar suas vidas. Danny Murrell, a multidão vai à loucura. Ah, Você tem que estar disposto a abrir mão das partes de si mesmo que precisam de um parceiro. Isso é grande. Você quer um relacionamento, um verdadeiro relacionamento conectado com a alma. Prepare-se para lidar com as suas questões mais profundas e sombrias da sua vida, porque um relacionamento é a maior cura que você pode ter na sua vida. O que você acha que é o maior problema para a maioria das pessoas hoje em dia ao entrar em um relacionamento ou estar em um relacionamento não saudável? Se você entender isso, você vai curar seus relacionamentos, mas isso requer uma imensa quantidade de coragem. Qual é a coisa que mais te impediu de ter o amor que você queria? E qual é a coisa que impede a maioria das pessoas de ter o amor que desejam na intimidade? Eu vou te contar, e isso tem sido uma parte profunda da minha jornada. Quando eu estava, na minha adolescência, só consigo lembrar de pensar em uma coisa, e isso era me casar. Sério? Você queria se casar? Não queria apenas ter uma namorada ou, tipo, ficar com meninas? Ou você Eu queria estava... encontrar a pessoa certa. Por quê? Vou te dizer por quê. Eu era o tipo de cara que não ficava por aí com todo mundo. E tenho certeza que fiz minhas coisas. Mas, mais do que qualquer coisa, eu estava procurando por algo. Isso não era o que você queria? Não era. Meu desejo era isso, né? O que você está falando, certo? E assim, depois de me casar e passar pelo meu divórcio, e pelo caso e por todo aquele processo, eu embarquei em uma jornada de 3 anos e meio para me curar. Quantos anos você tinha? 38, Ok. 39. Certo, talvez 40. Eu não sei. E vou te contar exatamente o que aconteceu, Luiz. Sim, vou te contar a história exata. Então, sempre achei que minha esposa seria da Colômbia. Obviamente, as mulheres colombianas são lindas, né? E então, naquela história, eu conheci alguém. Conheci alguém e queria muito que fosse a pessoa certa. Muito mesmo. Tenho certeza de que você já passou por isso também, Claro. certo? E eu estava tentando forçar isso e fazer isso acontecer. E um dia eu estava conversando com um amigo meu que era vidente. Ele tinha poderes psíquicos e era como se eu estivesse cansado de não funcionar. E eu queria que ele me dissesse que ela é a escolhida, certo? Tipo, apenas me diga. Apenas me diga, certo? Talvez devamos lutar. Talvez seja para ser difícil. Talvez você conheça sua mente. Às vezes é como se a verdade estivesse bem ali. Mas você não tem medo. Você tem medo Sim, de olhar sim. para ela, certo? Então ele olha para mim e diz que não acha que precisa me contar. Eu acho que você sabe. História verdadeira. Estou sentado lá. Foi durante a pandemia de Covid. Ele está me olhando pelo Zoom. E tudo dentro de mim diz: diga, diga, diga. E eu disse: ela não é a pessoa certa. E Lewis, até aquele momento, podemos entrar nisso se você quiser, eu tinha feito trabalho suficiente com medicina de plantas para entender energia. E a forma como o meu corpo funciona quando está começando a liberar energia é que ele começa a tremer. Sim. Então, eu começo a tremer imediatamente e estou tendo uma grande morte do ego. Eu não percebi o quão grande era. Então eu digo, eu tenho que ir. Desligo o computador e estou literalmente no chão, porque toda essa energia presa que agora percebo estava lá desde que eu era um garotinho e não recebi o amor da minha mãe, que se transformou na adolescente que queria se casar porque eu estava procurando amor fora de mim. Luiz, imagina que tudo isso estava preso no meu corpo por tanto tempo e agora está começando a tremer. E eu estou tipo, preciso ir deitar. Então eu vou deitar, cara, e finalmente admito que estou no meu limite. Porque é como se eu tivesse tentado fazer esse relacionamento funcionar e simplesmente não está dando certo. O que é? O que há de errado comigo, certo? E eu literalmente acabei de fazer a pergunta, e meu corpo está tremendo,
E eu estou fazendo tudo isso e estou tipo, Deus, apenas me mostre quem é a pessoa certa. Quem é a pessoa, né? Tipo, naquele momento eu estava basicamente desamparado, sabe? E meu braço literalmente sobe assim e aponta para Deus. E então eu não estou fazendo isso. Isso é meu corpo, são espíritos, ou algo assim, sabe? E então minha mão faz assim. E eu olho para baixo e penso, sou eu mesmo que estive procurando a vida toda. E, irmão, comecei a chorar e apenas liberar essa história que, mais uma vez, eu inconscientemente criei desde que era menino e não sentia o amor da minha mãe. E isso não foi há muito tempo. Isso não foi há muito tempo. E você já está em uma jornada de cura. E tem orientado pessoas, você tem ajudado pessoas, você tem transformando. transformado, Você já foi curado. Sabe, eu Tudo tenho isso, feito sim. o trabalho todo. Tudo bem. Tudo isso, cara, não, isso foi há 3 anos. Sim. Algo assim. Mas você já estava ensinando esse trabalho e trabalhando com pessoas. Sim. Você Sim, já é estava isso que eu estou dizendo, transformando. tipo, foi muita coisa, certo? Sim. E talvez na sua mente você pensou, tipo, eu já entendi isso de alguma forma. Sim, 100%. É disso que eu estou falando, sim, 100%. 100%. Então estou lá e estou chorando. E de repente, Luiz, meu corpo, de novo, não eu. Meu corpo vai e eu me inclino para o lado. E minha mão está bem aqui assim. E é quase como se Deus dissesse, ok, agora que você se livrou disso, deixe-me mostrar o que está por vir. E tudo que vejo é o topo de uma cabeça. E era como um cabelo castanho claro. Não era morena. Era o que eu não estava acostumado, castanho claro. E acabei de receber a mensagem. Ela finalmente se sentirá segura com você. Bom, então, alguns meses depois estou em uma viagem de cogumelos. E no final dessa jornada, fica claro que a mensagem chega até mim e diz: você está prestes a conhecer a mulher dos seus sonhos. E juntos, vocês terão uma filha. E essa filha será a conclusão de cura do seu coração, do coração da sua mãe e do coração da sua avó. Então eu levantei e pensei, vou ter uma filha, certo? Irmão, eu não sei como te explicar isso. Foi a coisa mais verdadeira que eu já senti. Uau. Uau. E já tem 3 filhos? Eu já tenho 3 filhos. Eles estão me dizendo, né? 2 anos depois, naquele mesmo dia. É com Jenny e eu acordei. Foi no meu aniversário. Eu estava realizando uma cerimônia do cogumelo no meu aniversário, que é o que eu amo fazer no meu aniversário. É dar de volta dessa maneira. 2 anos depois, no meu aniversário, uau, eu acordo e Jen está deitada ao meu lado. Uau. Quanto tempo levou até você conhecê-la? Certo. Então, o que eu quero compartilhar é que se você está por aí e realmente procurando o parceiro da sua vida, eu vou te contar tudo o que eu fiz. Ok. Sim. Primeiro, você tem que estar disposto a deixar de lado as partes de si mesmo que precisam de um parceiro. Isso é grande. Porque se você precisa de um parceiro, você não está no seu coração, você está na sua mente. Eu gosto de chamar isso de diferença entre um companheiro de mente e um companheiro de alma. E confia em mim, se você estiver aqui em cima, você encontrará um companheiro de mente. Você vai encontrar um parceiro que energeticamente combine com essa frequência. E então você ficará preso nisso. Então você estará 10 anos, 13 anos no futuro. Como eu estava, falando sobre, oh meu Deus, o que eu faço agora? Certo? Vamos chegar a isso em 1 segundo. Isso é o número 1. Número 2. Se você quer acompanhar isso, o que estou compartilhando com você, você também precisa estar disposto a deixar para trás tudo que tem te impedido de seguir em sua jornada de cura. Para mim foram 2 coisas, álcool e sexo. Sério mesmo? Sim, porque é o que eu uso para me desconectar de mim mesmo. Sim, todo final de semana eu costumava beber. É o que costumava anestesiar minha dor. Uau. Então eu simplesmente deixei isso ir. Não estou dizendo que beber é ruim ou não. Essa é uma história completamente diferente. O que estou dizendo é que para algo nascer, algo tem que morrer. Nunca se esqueça disso.
Para algo nascer, algo tem que morrer. Para que algo novo surja, é preciso estar disposto a liberar o antigo. Isso é uma energia espiritual aqui. Isso é E se a coisa você está real. mantendo as coisas antigas que têm te bloqueado em relacionamentos anteriores e entra em um novo relacionamento desse espaço, o que acontecerá? Você vai continuar atraindo a mesma coisa. Sim. Porque Pode parecer bom por alguns meses como, isso é bem, diferente. sempre parecerá. Eles são diferentes. Eles não são assim. Sim, absolutamente. Sempre parecerá assim, porque é assim que os seres humanos e os relacionamentos funcionam, certo? Vocês se juntam e é paixão é o que é, certo? Eu costumava pensar que paixão era amor. Não é. Não, não é. Na verdade, a paixão não... o amor não acontece até você deixar a paixão de lado e começar a perceber. E esse é o ponto-chave, Luiz. É que estamos atraindo para nossas vidas o parceiro que não apenas reflete onde estamos energeticamente, mas é o parceiro perfeito que precisamos, neste momento, para nos ajudar a curar uma parte de nós mesmos. A maioria das pessoas que dizem querer um relacionamento, na verdade não querem. Elas só não querem ficar sozinhas. Você quer um relacionamento real de alma? Prepare-se para lidar com as partes mais profundas e sombrias da sua vida. Porque um relacionamento é o maior remédio que você pode ter na sua vida. Vou lhe dar um exemplo. Você vai continuar fazendo isso ou o quê? Alguém vai ter que permitir. Liberar, entregar, deixar ir. E então, com sorte, a outra pessoa faz a mesma coisa. E essa é a questão, Lewis. É que não acho que as pessoas realmente saibam o que estão pedindo quando pedem um relacionamento. Porque sua vida muda para sempre quando você está em um relacionamento. Ela se transforma. Como foi o seu? Porque eu sei que você está em um agora. Bem, quero dizer, isso mudou. Em todos os relacionamentos anteriores, minha vida, eu achava que estava entrando em um relacionamento para criar amor. Mas acho que era mais como reações químicas, sabe? Era apenas como, essa ligação química. E eu não tinha coragem de usar minha voz para criar limites ou para realmente dizer o que queria ou o que não gostava. Mas eu simplesmente cedi para criar paz, porque não tinha paz na minha vida. Então eu fazia qualquer coisa para que parassem de gritar. Certo? Era isso. Era Fui eu. Ok, Fui se você eu. vai gritar, não gosta de algo em mim, eu quero você paz. gosta de latinas, né? Sim, então você... Sim, cara. Gritar faz parte Bem, do... eu tive que quebrar o modelo também porque encontrei um que não grita. Sabe? está. Bom, Então eu vamos lá. tive que me contar uma história A diferente. propósito, não me odeie. É uma brincadeira. Pelo amor de Deus, relaxa. Mas esse é o estereótipo porque você sabe, você vê isso muito. Mas Mas pode... posso te contar por quê? É por causa de Claro, muitas feridas. Muitas sim. Muitas E feridas. muitos você sabe. Muitos pais, muitos homens Isso não mesmo, estão lá isso para as mesmo, mulheres. certo, E então elas isso crescem mesmo. muito feridas. E em seu masculino. Isso mesmo. E... Muito bonito. Sim, sim. Tão E sedutora quanto sedutora, mas também meio que muito... possível. Bem, por que sedutora? Porque elas querem atrair alguém. Que é o feminino ferido. O feminino ferido usa a sedução para te Sim, conquistar. para te atrair. Onde você está? Certo. O divino feminino. Sim, Sim, eles não precisam disso. Ela está no nela. controle. Ela está em seu poder. Sim, ela não precisa usar disso. isso. Não, Ela sabe quem ela sabe é. exatamente, Exatamente, quem sim. ela é. Sim. E então, falando sobre nossa cultura, certo? Por que os homens bebem tanto? Porque os homens estão feridos. Porque os homens foram ensinados desde pequenos a nunca expressarem suas emoções. Porque é uma coisa de macho hispânico. É besteira. É o que é. E, aliás, adivinhe por que mais eles são femininos. Porque as mulheres são ensinadas, as mães são ensinadas, que elas têm que lidar com isso porque é assim que os homens são. Então a mulher aprende a não lidar com e viver sua verdade autêntica. E então você está lá. Olha, eu conheço a voz. Meu avô Luiz teve 13 filhos, de 7 mulheres diferentes. Meu Deus! Oh, meu Deus. Por que é isso? Porque ele estava ferido. Ele estava um caos. Deus o abençoe. Ele se Sim, foi. sim, sim. Sim. E então minha família meio que honrou e reverenciou isso. Sério? Ah, é. Porque ele é o patriarca da família. Ele estava com tipo 7 mulheres ou tinha crianças diferentes Então com ele? eu me lembro da minha formatura do ensino médio. Lembro que estava lá meu avô e a avó do meu primo, a avó do meu primo, a avó do meu primo e minha avó atual. Estavam todos lá e todos se davam bem. Todos se davam bem? É assim que se vive a vida. Elas se davam bem? Eles realmente se davam bem. Ou era só tipo Elas assim. realmente se davam bem ou foi Sim, só tipo... Todos realmente se davam bem. Mas todas o amavam ou odiavam? Por quê? Não sei, cara. Eu não sei. Quem sabe? Tudo que sei é que... Talvez parecesse que elas se davam eles bem. se davam bem. Bem, tudo que sei é que pra mim, isso simplesmente não Ok, parecia ok. certo. Certo. Simplesmente não parecia certo.
E eu vi minha pobre avó. Eu a amo. Ela era tão altruísta. Sim, sim. Sabe, pelo bem da família. Ela não tinha voz? Não, Ela fez. Talvez tenha sido um grito ou algo assim. Faça isso. as mulheres hispânicas mostram amor através da Sim, comida. elas cozinham. Algumas fazem. Sim, sim. Sim. Algumas cozinham. Então eu qualquer entrei. forma. Você sabe, eu estava em relacionamentos baseados em atração química, não em conexão espiritual. E por causa de uma ferida de tipo, querendo ser amado por essa pessoa ou tipo qualquer coisa. E isso parecia dar certo por 3 a 6 ou 9 meses. Mas depois era como se as coisas começassem a se desfazer. E então eu acabaria saindo do relacionamento eventualmente e meio que apenas repetia o padrão. E foi tipo... Foi horrível, cara. Foi terrível. E eu sempre procurava amor em outra pessoa. Ou tipo, ok, talvez elas realmente vão respeitar, não vão gritar comigo, ou vão aceitar quem eu sou como pessoa ou minha carreira. Sabe? Elas vão finalmente me aceitar. Mas ninguém nunca aceitou. Sim, claro. E eu acho que eu não aceitava quem eu era. Bingo. E então não foi até eu aprender a me aceitar e me escolher. Isso mesmo. Naquela época, eu consegui ver. Você sabe, a Marta, minha noiva. Agora, de uma maneira que ela sempre me diz isso, ela sempre fala que gostaria que tivéssemos nos conhecido há 10 anos, 15 anos atrás. Porque nós dois nos mudamos para Los Angeles na mesma época, mas nunca nos conhecemos. Mas eu não teria me sentido atraído por você. Tipo, você não estava ferida o suficiente pra mim. Sabe? É tipo, eu não teria me sentido atraído por você. Você era não muito boa pra mim. Mas não era a energia que me atraía de uma ferida. Isso mesmo. Isso então mesmo, eu teria sim. te visto. E tenho certeza que teria me sentido atraído sexualmente de alguma forma. Mas eu não teria sentido, tipo, eu desejo você. Certo? Eu quero você. Isso. Certo? Porque você teria sido carinhosa demais. Eu não sei. Sabe o que quero dizer? É como. E muito compreensiva. Sim, cara. Sim, cara. E eu não estaria pronto pra isso. Eu entendo isso. Você sabe se... De novo, posso te contar o que é interessante? Deixe-me contar o que foi a minha história. Porque quando vi a Jen, eu não achei que era digno dela. Uau. Então Jen tem 1,78 m. Vamos começar por aí. Sim, você é um rei baixinho, hein? né? Eu sou um cara baixinho. Sim, pequeno Tenho rei. 1,72 m. Rei baixinho. Ela tem Certo, é isso 1,78 m. mesmo. Mas então escute. E eu vou avisá-lo. Ela tem Sim, sim, sim. 1,78 m. Com salto, ela fica imponente, né? E ela é linda. Ela é apenas essa loira alta, certo? Britânica. Eu nunca pensei na minha vida. Mas deixe-me, e isso é. Eu tenho que Ela não dizer. fala espanhol? Não, Não fala espanhol? não falo espanhol de jeito nenhum. Não, mas eu tenho que compartilhar. Isso é tão maravilhoso porque, muitas vezes, o que você procura não é o que sua alma precisa. Então você vê, número 1, ela era mais alta que eu. Então eu volto para aquela coisa do machismo hispânico. Isso é tudo. Isso está te impedindo de seguir seu coração. Então é como se Deus dissesse, ok, você está pronto? Aqui, vá, vamos lidar com isso. Vamos fazer você sentir como é estar com uma mulher que é mais alta que você. E você ainda consegue agir de forma masculina? Sim, sim, sim. Não como um covarde. Sim, é isso que estou dizendo a vocês. Relacionamentos são o melhor remédio para a sua vida. Vamos lá. Preparado? Número 2. Ela é branca. Ela não é latina. Ela não é latina. Então, como minoria, o que na verdade não existe, isso é uma programação do mundo 3D. Você é ensinado como um garotinho e uma garotinha que, tipo, pessoas brancas são diferentes ou melhores ou... Você sabe o que quer que seja. Então eu tive que lidar com Sim, isso. ou racista, ou seja lá o que for. Ou, Sim. sei lá, seja o que for. Qualquer que seja a história, eu tive que lidar com isso, sabe? Tive que lidar em ser aceito por uma cultura diferente, entende? Número 3. Ela é mais nova do que eu. Ela é mais nova do que eu. Então, eu tive que lidar com o fato de que o mundo não iria gostar disso. O mundo iria ficar bravo. Por quê? Mas a maioria dos homens geralmente está com mulheres mais jovens, certo? Bem, eu não sei. Tudo o que sei é que sempre que eu posto uma foto da Jen e eu... Porque você está dizendo que é divorciado. Bem, isso é outra coisa. Posso ser honesto com você? Não me odeie. Estou apenas dizendo a verdade. Mas a reação que eu... Ele deixou a esposa dele por uma mulher mais jovem e que bonita. havia 3 anos. Eu nem a conhecia quando me separei. É claro não foi nada que vai, disso. você sabe. Mas a história... E posso contar pra você? As pessoas número 1 de quem recebi mais críticas foram mulheres hispânicas. O que elas disseram? O que elas disseram? Bem, pense sobre o que Jet, pense sobre o que 1,70 m Você nos deixou para... Sim, sim, sim. faz pra esse programa, né? Aquela ferida. Você vê porque quando você se ama exatamente como é, você não dá a mínima pro que outra pessoa faz. Você não se importa, certo? Então tudo que é, certo?
São apenas espelhos que estão sendo refletidos de volta para você, que estão causando você a sentir de um certo jeito. E então você vai no Instagram e seu ego. E ao invés de, uau, espere um minuto, por que isso está me fazendo sentir assim? Então, o número 3, eu tenho 3 meninos. Então eu tive que, de alguma forma, conseguir que uma loira mais jovem, linda de morrer, Mais que jovem. mora do outro lado do mundo, se apaixonasse por mim. Falando sobre, entrar na essência de si mesmo. Foi o maior remédio da minha vida. Uau, isso é interessante. É interessante porque quando eu penso na Marta, há muitas, não muitas coisas, mas há algumas coisas que eu nunca pensei que estaria em um relacionamento com uma mulher que tem algumas experiências como ela. Uma é, eu nunca pensei que estaria com uma atriz que faz cenas de beijo com caras, certo? Uau, como foi isso? Está tudo bem agora. Certo. Como foi? Isso seria Bom, difícil. é o seguinte. Há algumas coisas que vou te contar fora da câmera que são mais... Há algumas coisas que não posso compartilhar agora. Claro, mas... claro. Lembro-me de assistir a alguns dos filmes antigos dela, depois de começarmos a namorar por um tempo. Eu pensei, droga, eu deveria assistir a alguns desses. Eu não sabia. Ela está beijando caras. Sim. Eu me lembro... Note que estou limpando a garganta enquanto falo, certo? Sim. É como, ok, você tem que falar a sua verdade. Isso é bom. E eu me lembro de ver isso. Vou ficar tipo, ok, eu sei que ela vai beijar alguém neste filme. Vou assistir e ver como me sinto. Minha energia. E eu estava assistindo e não foi ruim. Eu não fiquei tipo, porque foi também antes de mim, e eu fiquei tipo, ok. E não foi como uma cena de sexo. Foi apenas uma cena de beijo ou algo assim. Então eu fiquei tipo, isso é interessante. Mas eu também tenho que, se eu vou escolher estar com alguém, eu tenho que aceitar a vida que eles viveram no passado. Eu não posso culpá-los por isso. Isso é o eu ferido. Eu não posso acreditar que você saiu com essa pessoa. Eu não posso acreditar que você beijou. Você não pode culpar alguém pelo passado deles, porque ela pode me culpar muito por meu passado. Isso mesmo. E eu não Isso queria mesmo. isso. Então eu estou tipo, se eu quero estar com alguém, eu tenho que aceitar todo o seu passado. Quero dizer, não precisamos gostar disso. Eu não preciso dizer, uau, isso é incrível. Mas eu não. Eu tenho que aceitar isso. Isso mesmo. Então eu escolhi aceitar isso. E depois assisti a alguns mais. E fiquei tipo, ok, talvez eu ainda precise assistir a esses. Sabe? É como, ok, agora que estamos nos aprofundando em um relacionamento. Tive que tomar uma decisão antes de nos comprometermos, certo? Então estávamos apenas saindo e depois entramos em um relacionamento exclusivo e comprometido. E foi literalmente naquele dia que eu disse, olha, se este é o caminho que você realmente quer seguir, se você quer continuar atuando e beijando, certo, no futuro em filmes, e esses são filmes que você quer escolher porque se sente alinhada a eles energeticamente, e há uma cena de beijo, tudo bem, eu vou aceitar. Porque é quem você tem sido, e eu não posso pedir para você mudar quem você é. Então eu disse a ela, vou escolher aceitar você pelo que é, pela sua missão na vida. E você é uma atriz. Você tem atuado e produzido por mais de 20 anos. Você fez 40 filmes. Ela é como a rainha do México. Tipo, todas essas coisas diferentes. Eu só pediria que, se isso acontecer no futuro, nós conversássemos sobre isso e apenas garantíssemos que estamos em sintonia. Só isso. Que eu esteja na conversa. E então eu posso compartilhar com você se eu tiver alguma preocupação. E ela disse, 100%. Então eu me sinto muito bem com isso a partir desse ponto. Assista a isso e quero que vocês prestem atenção. Veja, há remédio em tudo se você permitir. Porque preste atenção em como a única razão pela qual você estava pronto para aceitar essa parte dela foi quando você primeiro aprendeu a aceitar a si mesmo. 100%. Você nunca pode 100% do oferecer. tempo. Eu parei de julgar o Isso passado. mesmo. Você nunca pode oferecer a outra pessoa o que não tem consigo mesmo primeiro. E isso é bom. Isso é uma das maiores lições que eu poderia... sempre que você está julgando seu parceiro, sempre que você está em um lugar onde você está dizendo, você está, onde você está, eu não posso esperar que meu parceiro mude. Eles estão e se eles? Você sabe, novamente, eu digo, você sabe, todos os homens são cachorros, certo? Sempre volte para si mesmo, o que requer muita coragem. Eu sei, mas sempre pergunte a si mesmo, espere um minuto, aguarde um segundo. O que é que eu tenho medo de mudar ou curar dentro de mim? Que me mantém em um relacionamento onde estou constantemente esperando que outra pessoa mude. Sim. E então isso foi uma coisa. Foi tipo, ok, eu nunca pensei que namoraria uma atriz em Los Angeles. Você cresceu e meio que nesta área, você viveu nesta área por um tempo. Talvez a ideia de uma atriz famosa poderia ser divertida ou legal. Diversão, certo? sim. Mas eu nunca ouvi boas histórias. E tenho certeza de que há ótimas atrizes por aí. Mas só que o estereótipo é que elas são todas narcisistas. São egocêntricas, são dramáticas, seja o que for. E eu pensei, eu não quero isso, certo? Mas eu acabei atraindo isso de outras maneiras. Enfim, eu pensei,
Nunca imaginei que namoraria uma atriz. E ela é atriz, mas vamos tentar. Vamos fazer isso. Eu me joguei nisso. Eu nunca pensei que estaria com alguém que já foi casado antes. Ela foi casada e se divorciou. Foi um casamento rápido de 9 meses ou algo assim. Aconteceu rapidamente. Ela, você sabe, meio que acordou logo depois e não foi a coisa certa. Nunca pensei que estaria com alguém assim, então tive que enfrentar isso dentro de mim. Tipo, ok, ela já passou por isso. Eu não passei. Como me sinto sobre isso? Tive que lidar com isso. E o que sou eu? O que isso significa pra mim? Ou o que estou fazendo isso Sim, significar? e eu não gostei. Tive alguns problemas com isso no início, meio que inicialmente, mas depois pensei, o que eu realmente quero? Qual é a minha visão para um relacionamento bonito, saudável e consciente? E talvez isso seja perfeito pra mim. Você sabe, é como se fosse perfeito pra mim. E também acho que nunca estive com uma mulher que realmente me valorizou e amou da forma como queria ser amado e valorizado. E acho que por causa de todas as experiências passadas em relacionamentos que ela teve, ela me vê e é muito grata pelo que contribuo para o relacionamento. Sim. E se ela não tivesse passado por aquelas coisas que eu não gosto, talvez eu não teria o que quero. Bingo. Então eu aprendi a ser tipo, tá bem. Eu tive que aprender a aceitar isso e escolher ser grato por isso. E realmente apreciar porque está criando algo que eu quero na minha vida. A terceira coisa que eu nunca pensei que faria, meio que quebrou meu paradigma, é estar com alguém mais velho que eu. Ela não é muito mais velha, mas é como se eu sempre tivesse namorado pessoas 3, 5, 7 anos mais jovens que ela, certo? Sim. E, você sabe, eu tive que quebrar esse paradigma. Ok, ela tem apenas, eu não sei, é como 6 meses, ou talvez seja 1 ano, ou algo assim, 6 ou 9 meses. Mas eu tive que quebrar esse paradigma e pensar, Deus, ela tem muito mais sabedoria, paciência, amor, do que qualquer mulher mais jovem com quem já estive. E se eu quero paz, ela tem. Ela é paz. É isso. É isso. Não estou dizendo que você não pode encontrar isso com uma mulher mais jovem, mas eu não consegui encontrar isso. Acho que o que ambos estamos dizendo para o ouvinte, quero que vocês realmente prestem atenção em como ambos, o parceiro que encontramos, nos fez lidar e olhar para partes de nós mesmos que talvez não tenhamos olhado ou querido lidar. Sim. Cara, para mim foi assustador. Isso me levou ao cerne, e é por isso que acho que falo tanto sobre o masculino e o feminino. Porque, honestamente, eu era masculino de algumas maneiras, mas de muitas outras eu não era. 100%. Eu também. Não fui eu também Eu direto. também. Eu também direto, certo? E é por isso que eu fico tão apaixonado por isso, porque se pudermos ajudar o mundo a despertar para isso, que todos vocês, sejam mulheres ou homens, todos vocês tenham partes masculinas e femininas em vocês, energeticamente. Eu chamei o parceiro perfeito como parece que você fez certo. Certo para curar essas partes de você, como talvez onde você se julgou no passado, certo? Claro. Ela aceita meu passado. É louco. Eu fico tipo, nunca consegui aceitar antes. Sempre estive envergonhado. Sim, e viaje nisso. E eu ficava tipo, eu contava a ela e esperava uma reação. Ela apenas dizia, Está ok. tudo bem. Eu pensava que todas as outras Certo. pessoas tinham surtado comigo. Pra mim, era meu corpo, então, pra mim, se eu comer muitos carboidratos, Sim, você sim, sabe, claro. é como se o pequeno Danny gordinho voltasse e eu esperaria e olharia pra Jen. Ela me ama exatamente como sou, Uau. como sou. Você não precisa sentir vergonha. Se sentir Eu não tenho... envergonhado. Eu não tenho que sentir nada. Sim. Sou livre. Claro. Sim, é simplesmente lindo, Isso cara. é incrível, sim. E o que percebi é que existem algumas coisas que talvez eu nunca pensei que estaria em um relacionamento se alguém tivesse essas coisas, ou algo assim. O que eu estava realmente trabalhando e curando antes de conhecê-la era o que eu realmente quero alinhar com minha alma gêmea, ou, meu parceiro, é alguém que esteja alinhado em valores, visão e estilo de vida. Porque essas 3 coisas sempre estavam desalinhadas em relacionamentos anteriores, e isso criou tanto atrito. E eu disse, se eu posso estar com alguém onde eu me aceito completamente, eles se aceitam completamente, e nós aceitamos completamente as missões um do outro na vida, separadas de nós. Isso mesmo. Isso mesmo. E podemos encontrar alinhamento, não perfeição, mas alinhamento em nossos valores sobre onde estamos e onde queremos estar. Nossa visão de onde estamos e onde queremos estar e nosso estilo de vida. Temos necessidades e desejos de estilo de vida semelhantes. E se pudermos aprender a comunicar e criar acordos sobre o que funciona e o que não funciona, minimizamos o desconforto e a doença. Isso mesmo. Porque a vida vai nos trazer desafios. Isso mesmo. Mas não precisamos estar em desacordo e desalinhamento. Adicionando, Acrescentando a isso, certo? precisamos de energia para enfrentar o desafio. Isso mesmo, isso mesmo. E se eu puder criar um relacionamento com alguém onde possamos construir isso juntos, podemos criar todo o amor e abundância que queremos.
e desejamos juntos. Amém. E eu nunca antes me senti com tanta paz e abundância interiormente. Não necessariamente externamente, embora isso esteja presente, mas apenas a sensação de gratidão, amor e abundância por ter tudo isso. Bem, espere um pouco, Luiz. Você se lembra de como começamos? Dissemos que a vida, quando você cura, é um reflexo do interior. Sim, Então, quando você sente paz, amor e abundância por dentro, adivinha? Você atrai um parceiro que reflete essa frequência. sim. Então é tudo sobre, pessoal. Por favor, me escutem. O que há em sua vida que está lhe roubando paz, amor e abundância? Você sabe, às vezes eu tive que trabalhar com alguns de meus clientes, que é a mãe deles. Ah, sim. Como a mãe aparece bêbada, é abusiva, crítica. É o pai. Eu fiz uma citação outro dia e dizia: não permita que a família de onde você veio estrague a família que você está criando. E esta é uma mensagem para os homens lá fora. Como muitos homens por aí, você tem alguns desses pais manipuladores. Quem a propósito está fazendo isso porque é a forma deles de amar você, é apenas uma forma ferida de amor, certo? Se você permitir que isso tenha prioridade sobre sua esposa, nunca terá liberdade. Você vai precisar encontrar, lembre-se, a coragem para falar com sua família, Crie limites, sim, certo? sim. E percebo que minha família é formada a partir de mim. Isso significa eu, minha parceira, meus filhos. Cara, e quando você vem de uma cultura hispânica, irmão, tudo é a família. um fato. Todos os itens acima são a família. Sim, Isso mesmo, sim. isso E mesmo. eles se entrelaçam. Isso mesmo. E muito disso quero dizer, talvez isso seja verdade em diferentes culturas também. Mas muitos hispânicos vivem com seus pais ou avós até serem muito mais velhos. O que, Existe uma pesquisa que mostra que há Claro. uma certa beleza nisso. Porque você sabe, mas é importante entender que isso tem um custo. há um preço que se paga por tudo. Sim, Há uma recompensa isso e há um preço. mesmo. Sim, há beleza nisso também. Sim, com certeza. Sim, quero dizer mais na tradição ocidental. É como, ok, você sai de casa aos 18 anos e segue separado dos seus pais, seus avós. Aí você nunca os vê até que estejam no hospital, prestes a morrer. Sim, há um extremo no outro sentido também. Hiperindependência, certo? E eu acho que há uma beleza em ter, você sabe, algo no meio disso. Sim, sim. Você tem estes 7 sinais de como você encontrou sua alma gêmea ou não. Eu não sei se você se lembra destes 7 sinais. Eu vou lê-los para você. Você viu de um Tudo post em uma rede social. Estes são os 7 sinais de que você encontrou sua alma gêmea. 1 é conexão e entendimento profundo. 2 é comunicação sem esforço, sobre a qual eu quero me aprofundar mais. 3 é segurança emocional e confiança. 4 é alinhamento de valores. 5 é sentir-se em casa juntos. 6 é crescimento e apoio mútuo. E 7 é atração magnética. Estes são os 7 sinais de que você encontrou sua alma gêmea. Quero dizer, claro, estou dentro tá. disso. Sim. Sim. Acho que a maioria das pessoas não tem nada disso. E elas permanecem em um relacionamento. Entram em um relacionamento porque encontram algum tipo de atração química. Atração sexual ou o sexo é ótimo. Ou temos essa energia, parece elétrico. Mas falta uma conexão profunda. Compreensão. A comunicação é, na verdade, caótica. Não é sem esforço. Eles não se sentem seguros. Na verdade, se sentem ansiosos, o que meio que cria essa explosão química. Eles não confiam porque estão verificando o telefone da outra pessoa ou perguntando: onde você foi? Sim. Eles não têm essa confiança. Eles realmente não falaram sobre alinhamento de valores, tipo, o que você realmente valoriza. Eles podem achar que sabem, mas não sabem. Eles não se sentem em casa. Talvez se sintam logo após fazerem sexo, mas fora isso não se sentem seguros emocionalmente em casa. Na verdade, eles não estão se incentivando a crescer e não descobriram se essa pessoa está em um caminho de crescimento ou não. Talvez eles tenham atração magnética, mas não é atração espiritual magnética. E eu acho que essa pode ser a ressalva. Atração espiritual magnética. Saber que você encontrou sua alma gêmea. Por que você acha que tantas pessoas têm dificuldade em criar isso e perguntar Vou te sobre contar. todas essas coisas junto do parceiro? Tudo o que você acabou de descrever é resultado do medo. Quando eu digo medo,
Você já ouviu falar do poema de Maya Angelou? Ela diz que o maior medo que temos não é de sermos inadequados, mas que somos como... Eu vou estragar isso. Sim, acho que é Mandela, na verdade, originalmente. É isso acho mesmo? que é Mandela, originalmente, Basicamente, o que diz é que a maior coisa, nosso maior sim. O maior medo não é... Certo, é que nós somos, somos tão poderosos quanto podemos ser, certo? Então tudo isso, lembre-se, tudo. Sinto-me como um disco riscado às vezes, mas tudo volta para o fato de que o que você está experimentando externamente é apenas um reflexo de como você está vivendo internamente. Então tudo isso está correto, absolutamente. Eu vivi isso, você viveu isso, e todos nós podemos voltar e olhar para o fato de que todos nós, de alguma forma, tínhamos a frequência do medo dentro de nós. Medo de falar a minha verdade, medo de ser visto, medo de ser aceito por quem realmente sou. Medo, certo? Quando você decidir, porque foi isso que eu decidi, Luiz. Depois de 13 anos de casamento, certo, pelo qual sou grato. Até hoje eu a amo, eu a apoio, eu a sustento. Meu sonho finalmente se tornou realidade. Estamos todos assim, todos são legais. Tipo, tudo está ótimo agora, certo? Mas eu tive que chegar a uma realização. E eu disse, ok, eu sei como é não ter paz. Sim! Ok. Nada divertido, cara. Nada divertido porque quando você não tem paz na sua vida, essa falta de paz aparece, me escute, no seu dinheiro. Literalmente, a falta de paz que você tem dentro atrai clientes, parceiros, carreiras que lhe darão mais falta de paz, porque você está criando isso tudo, certo? E então isso aparece em todos os aspectos da vida. Aí, Luiz, eu disse a mim mesmo, se eu vou estar com alguém, minha prioridade número 1 é a paz. Eu sei. Muito importante, cara. Isso também aconteceu comigo. Sim, é isso. As minhas 3 coisas são engraçadas porque... 4. Foi 4. 4 anos e meio atrás, eu comecei a me curar dentro de um relacionamento anterior. Porque eu queria sair, mas a terapeuta com quem eu tinha acabado de começar a trabalhar disse que eu poderia sair e fugir, mas provavelmente iria atrair e recriar isso novamente, a menos que eu me curasse dentro dele. Qual foi a nossa conversa anterior? E começar a jornada de cura e mergulhar totalmente no relacionamento, tipo. E criar os limites e falar, e fazer todas as coisas que você tem medo de fazer porque você recebe uma reação da outra pessoa. E como você poderia, se pudesse, sentar no fogo e realmente possuir seu poder e sua voz. E se ela fugir? Se ela gritar ou disser algo como, ok, é o que é, mas vou me defender. Sim, vou estar lá com o meu menino interior, que nunca pôde se expressar. É isso. Isso mesmo. Quando comecei a fazer isso, foi provavelmente uma jornada de 6 meses fazendo isso. E foi um pesadelo total. Estávamos morando juntos. Eu criava um limite de forma amorosa e consciente, calmamente. E depois gritava, e ficava no tratamento silencioso por dias e tudo aquilo, sabe? E eu tive que aprender a lidar com isso. A pessoa em quem você está investindo está te dando o tratamento silencioso por dias. Culpando você, dizendo que você está errado por não ceder ao que querem, certo? E eu tive que aprender a dizer, tudo bem, você faz o que quiser. Eu vou ficar bem. Estou seguro. Estou criando minha própria casa, certo? Que é uma energia masculina Cara, muito saudável, está tão aliás. difícil... Energia masculina Claro, muito sim. saudável. E, aliás, isso é energia feminina E ferida. eu pude ver isso. Está certo, Sim, sim. está certo. E eu estava tipo, ok, ela está no processo dela, e vamos deixá-la ser o que ela é, e não é o que eu quero. Não é isso que eu quero. Não é a minha visão, certo? Mas vou continuar processando isso e continuar me destacando neste processo de maneira consciente e amorosa. E tudo o que eu disse à terapeuta com quem eu estava trabalhando foi... Ela me perguntou, o que você quer? E eu disse, quero 3 coisas. Eu sabia imediatamente que meu corpo simplesmente falou. Quero paz, clareza e liberdade, porque não sentia que tinha nada disso no relacionamento. Paz, clareza e liberdade. Isso era tudo o que eu queria. Certo. Pode pausar aí? Vocês se lembram do que eu disse? Eu disse bem no começo, ou talvez no episódio anterior, que se vocês pudessem finalmente olhar para tudo que esteve em suas vidas e aceitá-lo e agradecê-lo, porque será o maior professor e lhe dará o maior presente da sua vida quando finalmente se permitir fazê-lo. Literalmente, você passando por esse relacionamento, mostrei o que você não queria mais. Sim, eu não quero mais Mostrei isto. o que você queria e atraiu seu novo relacionamento. Exatamente. Foi lindo. Mas se eu tivesse fugido e meio que voltado para o meu antigo padrão, eu diria, ok,
vou ficar solteiro por um tempo. Ok, e depois me ok. divertir um pouco. E então entrar no próximo relacionamento, Sim. onde eu sinta algo. Teria apenas continuado repetindo isso. Sim. E eu realmente fiquei tipo, ok, eu preciso sentar com isso e realmente fazer esse trabalho e curar essa parte de mim que tem atraído a partir de uma Sim, ferida. é isso mesmo. Porque eu senti que estava indo melhor. Eu estava me curando nos últimos 10 anos em outras áreas da minha vida. Mas ainda na intimidade eu tinha dificuldades. Parece algo que você também Sim, fez. sim. E... E então quando eu, na fase de namoro com a Marta, eu estava tipo, eu preciso fazer tudo diferente do que fiz antes. E como atrair. E como entrei em um relacionamento. E isso foi ser 100% autenticamente eu mesmo. Dizer 100% a verdade. Não esconder um pouco das coisas onde eu acho que talvez elas vão explodir. Eu estava apenas tipo, isso é o que eu fiz no meu passado. Este sou eu. Isso é o que eu quero para o meu futuro. Apenas tudo isso. Se ela não pode aceitar, então eu não posso ficar com ela. Não. Isso mesmo. E eu tive que aceitar todas as coisas dela também. Tudo do Isso passado mesmo. dela. E se eu não puder aceitar isso, não deveria estar com ela. Isso é simples. Eu não deveria estar com você. Isso mesmo. Eu não posso culpar você por algo que você já fez. E é por isso que sempre que eu lido com casais em que um deles foi infiel, digo, sim, ou você aceita, enfrenta e cura isso. E aliás, entenda que se houve traição, ambos contribuíram para isso. Sim, o que ninguém quer ouvir porque Ninguém eles... quer ouvir, pois são Então a muitas vítima. pessoas vão dizer, bem, eu não fiz isso. Ele me enganou. Ouça-me, eles me enganaram por uma razão, para que você pudesse curar a parte de você que atraiu alguém que iria te trair. Ponto final. Fim de Eu história. sei, mas as pessoas não gostam de ouvir isso. É a verdade. Eu entendo que é a verdade, mas as pessoas não gostam de ouvi-la. Então as pessoas vão ficar realmente frustradas. Porque muitas pessoas que têm assistido ou ouvido ou que foram traídas e disseram, eu não fiz nada de errado. Eu dei a este homem, eu dei a esta mulher tudo. Sim. Eu dei todo o meu dinheiro, eu dei todo o meu amor, meu apoio. Eu criei os filhos, fiz Certo. tudo e eles traíram. Ok. Que se dane, é culpa Isso. deles. Eu não sou o culpado. Do que você está falando, Danny? Posso garantir que havia uma parte de você que não estava em seu poder, que não estava em sua autenticidade. Mas isso não é culpa minha. Eles me enganaram. 100%. Qualquer coisa que você esteja ou não, é 100% sua criação. 100%. Eles não vão gostar de ouvir isso. É a verdade. Mas eles deram tudo e ainda me enganaram. Eles tentaram de tudo e ainda me enganaram. Talvez eles tenham dado demais, tanto que não se honraram. Sempre há uma razão. Sempre há uma razão. Então eu dei tanto amor. Porque- Devo porque- parar de dar todo o meu amor? Vou fechar meu coração. Espera aí, porque vamos falar sobre isso. Porque o que é traição? Traição é estar com outra pessoa, sem contar para a pessoa. Sem consentimento. É isso. Sim, sim. Porque eu conheço trios, pelo amor de Deus. Eu conheço relacionamentos abertos. Desde que você tenha consentimento, não é traição. Certo, então? Então espere um segundo. Então, seu parceiro tinha algum tipo de desejo oculto que ele não se sentia à vontade para compartilhar com você. Por que eles não se sentiram confortáveis em compartilhá-los com você? Talvez, apenas talvez, você não tenha proporcionado um espaço confortável e aberto onde eles pudessem compartilhar tudo. Talvez. Vou ser o advogado do diabo aqui. E se... Ok, claro. Eu forneci um espaço seguro para eles falarem, mas eles ainda traíram. Eles ainda seguiram suas tentações, seus prazeres, os desejos e não se comprometeram com o relacionamento. Eles deixaram todas as tentações no nosso relacionamento irem para o espaço por um prazer externo. Bom, então apenas fique aí e veja isso acontecer novamente. Eu sei. Sim, sim. Ou. Eu odeio o que você entendo está o que dizendo. você está dizendo. Eu sei. A propósito, isso é, eu só falo das coisas em que trapaceei. Eu tive um caso, Luiz. Eu era aquele cara que, quando todos os maridos estavam indo em uma viagem só de homens, as esposas só deixavam seus maridos irem se o Danny fosse. Uau. Porque eu era o senhor, bonzinho. Porque eu queria criar essa fachada de que eu tinha tudo sob controle. E no fundo, era tudo uma mentira. Uau. Foi tudo uma mentira, cara. Então eu criei isso, né? E a propósito, minha ex também. Sei que ela pode não querer ouvir isso, mas não podíamos falar sobre essas coisas. Eu não pude, eu não consegui. Eu nem consegui compartilhar a verdade sobre por que esqueci o leite no supermercado, quanto mais aquilo. Se eu esquecesse o leite no supermercado, eu ficaria em apuros. Você está brincando comigo? Eu nunca ouviria o fim disso. E então se eu dissesse você acabou de dizer era como... Não havia nada que eu pudesse fazer. Você tá errado, não importa o que aconteça. Estou errado, não importa o que aconteça. Sim, é cansativo. Então me diga uma coisa, tá? Se é assim que você reage, tá, o que você acha que vai acontecer depois? Imagina. O que você acha? E as pessoas costumavam me dizer o tempo todo, as pessoas costumavam dizer, sabe, todo mundo comete erros porque confia em mim, cara. Eu lidei com a culpa disso.
Foi uma jornada muito profunda e sombria que eu tive que passar. Sim, você tem que viver com isso, sim. Eu vivi com isso, sabe? E eu não desejo isso a ninguém, cara. Não, cara. Eu realmente não desejo, porque estou ciente da dor que causou. Mas, sabe, no final das contas, o que nós dois descobrimos, tipo, estávamos tentando nos segurar um no outro pelos motivos errados. Não havia amor verdadeiro. Havia apenas a fachada. E então, quando eu olho para trás, é como se não fosse um erro. Foi a chave que nos libertou da gaiola. Como se você realmente se permitisse olhar as coisas de uma perspectiva diferente. É aí que encontrará sua cura. Onde você acha que está o maior problema para a maioria das pessoas hoje em dia ao entrar em um relacionamento ou estar em um relacionamento insalubre? É uma falta de... É a falta de poder falar a sua verdade autêntica. Ponto final. Fim de história. E isso acontece, pois, a falta de falar sua verdade autêntica vem de um eu ferido? Vem de dentro, há uma energia em você. De uma perspectiva energética e espiritual, seu chakra da garganta está bloqueado. Você teve uma experiência quando era um menino ou menina em que não foi visto ou aceito pela sua verdade e sua mãe. Ou seu pai te disse que sua voz, de alguma forma, jeito ou maneira, porque é assim que tudo isso acontece. E então você atrai alguém desse ferimento. E então vocês dois nunca compartilham a verdade, ou quando finalmente o fazem, saem em raiva, porque esse é o outro lado da ferida, basicamente. Então, quando sai assim, não há reflexão. Tipo, não me interpretem mal, eu e a Jen entramos em nossas situações, mas nós sempre, tipo, aqui, vou deixar você assim. Se você entender isso, você vai curar seu relacionamento. Mas isso exige imensa coragem. A partir de hoje, tudo o que acontece no seu relacionamento, cada discussão, cada desacordo, tudo que dá errado, se você estiver pronto para curar seu relacionamento, aqui está o que quero que você faça. Faça com que seja sua culpa. Tudo. Tudo. Qual é mesmo o livro que Joko escreveu? Algo entre este quarto. Disciplina e poder. Responsabilidade, algo sobre responsabilidade. Tem algo sobre, tipo, sabe, disciplina e liberdade. Eu acho que é mais. Sim, mas tinha um que ele escreveu sobre algo como, tipo, Responsabilidade. assuma 100% da responsabilidade. E sabe o que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber que tudo o que eu culpava Jen, secretamente havia algo que eu fazia. Talvez fosse a energia com que eu chegava à conversa. Sim. Mas talvez fosse o fato de que eu queria discutir com ela. Talvez fosse o fato de que eu não compartilhei a minha verdade, seja o que for. E quando você aprende a aceitar a responsabilidade por tudo, aqui está o que você faz. Você comunica e diz: amor, percebi que a maneira como me comportei estava errada. Eu não estava sendo autêntico. Ou, sabe, a energia com que eu estava falando era manipuladora, e me desculpe. E eu não sei por que fiz isso, mas vejo que é um padrão que tem aparecido em minha vida há muito tempo. Porque foi isso que começou a acontecer, cara. Aqui está a mulher dos meus sonhos. E ela começaria a dizer exatamente a mesma coisa que minha ex dizia sobre mim. Então, ou elas são loucas, Ok. ou eu estou louco, Minus sim. certo? E uma vez que percebi que eu era o louco, bem, então eu entrei nisso. Nossa. O que a sua atual esposa estava dizendo que sua esposa anterior costumava dizer? Sim, eles diriam: mas Danny, você não entende. É a energia com que você dispara. E eu ficaria tipo: não, estou sendo legal. E eu quis dizer. Então eu estava... Sim, é a energia. Sim. Certo, eu estava, tipo, entrando nisso com uma energia. Certo? Eu estava entrando nisso, esperando não ser ouvido. Então é claro que eles não vão me ouvir. Então quem criou isso? Sim. O que as mulheres estão fazendo de errado no mundo ocidental hoje ao escolher um certo tipo de homem? Bem, eu não quero dizer que elas estão fazendo isso errado. O que está criando mais dor do que paz? A maior dor que está sendo criada dentro da vida das mulheres hoje é que elas foram ensinadas várias coisas que as mantêm desconectadas do amor. Em primeiro lugar, elas estão em competição com outras mulheres. Elas precisam perceber que outras mulheres são suas irmãs. E sempre que estão competindo com outras mulheres, na verdade,
estão competindo consigo mesmas. Sempre que julgam outras mulheres, na verdade estão se julgando. A segunda coisa que está impedindo as mulheres de seguirem seu coração é que as mulheres foram ensinadas que seu valor está no exterior. E assim as mulheres, e eu digo isso com carinho, estão tão preocupadas em mudar, adicionar, remover no seu exterior. E a mensagem que acho que o amor tem para elas é que elas são perfeitas exatamente como são. E há uma razão pela qual elas nasceram do jeito que nasceram. E no momento em que começam a valorizar, respeitar e aceitar a si mesmos por quem são, e não mudar para se conformar com o que a sociedade quer delas ou com o que um homem quer delas, elas estarão em seu poder. E desse poder, elas irão atrair, adivinhem só, um homem que também está apaixonado por si mesmo, por quem ele é, certo? E a terceira coisa que eu acho que está impedindo as mulheres de encontrar o amor que realmente desejam é que elas não permitirão que um homem as ame completamente, as proteja e as sustente. Porque elas têm sido o homem na sua vida, elas têm sido o masculino na sua vida. E a única maneira de um homem masculino, um homem seguro, um homem amoroso, entrar na sua vida, é se você parar de ser o homem na sua vida. Ai, meu Deus! Acho que as mulheres não gostam de ouvir isso, né? As mulheres não gostam de ouvir isso, mas as mulheres gostam de você. Por que é tão difícil para as mulheres permitir que um homem as ame, proteja e supra as suas necessidades? Porque o homem que deveria protegê-las, amá-las e sustentá-las, não o fez. Ele partiu seus corações. Ele não estava lá para elas. E ensinou-lhes que confiar, apoiar-se e contar com um homem era a última coisa que deveriam fazer na vida. É uma ferida paterna, ou pode ser uma ferida materna, em que viram a mãe indefesa com o pai e disseram a si mesmas: nunca serei assim. O que é a mente para todas as mulheres estarem mais no modo protetor-provedor e talvez dizer aos homens para estarem menos no modo protetor-provedor? O que parece estar acontecendo na sociedade mais do que nunca antes agora? Por que isso está acontecendo? Porque a energia da sociedade é uma consciência de medo. Vou ser muito cuidadoso com isso, mas vamos apenas olhar para a eleição recente, certo? Vamos falar sobre medo e energia de vítima. Aliás, eu não votei, então não tenho participação neste jogo. Sim. Porque eu decidi há alguns anos, que o jogo da política é, na verdade, o jogo da separação. É um jogo perdido. É um jogo de colocar um contra o outro. Então veja isso. Alguém perde. Metade do país perde, metade do mundo perde, seja o que for. E a quando propósito, metade alguém está perde, certo e alguém está errado. sim. E quando alguém está certo e alguém está errado, todos estamos errados. Isso mesmo. Isso é separação. Nós costumávamos andar pelo planeta Terra completamente nus, amando uns aos outros. É isso que somos no nosso íntimo. Nós somos amor, certo? Então, quando você está na energia de vítima, toda a sua energia e medo são direcionados para algo fora de você. Então você está em estado de tensão, esperando que sua pessoa vença. Porque se e quando eles vencerem, minha vida será diferente. Não existe uma besteira mais profunda em que você esteja caindo do que essa. Você é o presidente da sua vida, ponto final. Você é o criador da sua vida. Mas então veja isso. Energia de medo de vítima, que é literalmente todo o Hollywood. Todas as notícias, toda a máquina que quer te manter dentro dela, estão constantemente te programando com medo. Então, quando sua pessoa ganha ou não ganha, adivinhe o que acontece. Você fica com medo. Ai meu Deus, como eu poderia viver neste mundo? Este mundo com tantas coisas ruins acontecendo neste mundo. E se você desligasse o maldito programa? Sim, você não vê isso. E se você desligar a TV? História real. Eu não sei o que diabos está acontecendo no mundo. Porque me foi mostrado muito claramente que a televisão é exatamente o que está sendo usado para nos programar e nos manter com medo.
Eu não sei quem está em guerra. Eu não sei quem ganhou o jogo. Eu não sei. Estou alheio porque quero ficar aqui. Eu não preciso disso para me entreter ou me preencher. Eu estou completo. Quer vida? Feche os olhos. Sente-se em silêncio. Quer conhecer Deus, por acaso? Vá sentar na natureza por 30 minutos. Respire fundo. Segure essa respiração, solte-a. Faça isso 6, 7, 8, 9 vezes e depois apenas sente-se em quietude. Veja todos os seus males. Veja seu corpo curar, sua vida curar, porque você vai encontrar Deus. Você vai encontrar Deus, você vai encontrar o Criador. Quer manifestar isso aqui? Você, o centro do universo, está literalmente bem aqui. Mas estão dizendo que está lá fora. Então, por que parece que temos mais homens que não assumem seu poder? Ah, então vamos continuar. Obrigado. O que o medo deseja? O medo deseja o caos. O medo deseja a escuridão. Então o medo e a consciência do medo e da separação elaboram este plano. Sei o que vamos fazer. Vamos transformar as mulheres em homens e os homens em mulheres. Porque quando essas energias se juntam, adivinhe o que acontece? Vamos criar crianças que estão nas energias do caos, culpa e vergonha. Eles não podem estar em seu poder porque, quando estão em seu poder, estão sendo mostrados por um homem, um pai, o que é verdadeira masculinidade, e por uma mulher, o que é verdadeira feminilidade. E quanto mais e mais esses bebês são criados em caos, culpa e vergonha, mais a escuridão pode viver. A última coisa que deseja é que os homens estejam em seu masculino e as mulheres em seu feminino. Porque se isso acontecer, adivinhe o que acontecerá aqui na Terra, Luiz. Paraíso na Terra. Amor. Amor? Sim. Sim, amor. O céu que a religião diz que você precisa esperar algum dia lá fora, você literalmente o experimentará aqui na Terra. E se você quer isso, remova toda a separação que está dentro de você. Remova todo o racismo que está dentro de você. Comece por aí. Comece. Qualquer coisa em você que se veja como menor ou maior que outra pessoa, eu costumava trabalhar no mercado imobiliário e fazia parte de um clube que era apenas para corretores de imóveis hispânicos. Isso sou eu, criando e preenchendo a energia do racismo. Sou eu quem está criando isso. Se eu estiver andando Mas você não pode ser, sabe, inspirado pela sua cultura e pelo seu país. Você não é sua cultura. Você não é seu país. Você é você. Eu não sou hispânico. Eu não sou americano. Sou um ser humano e meu país é o mundo e minha religião é o amor. Veja o que acontece quando você começa essa jornada. Veja como a vida fica bonita. Dinheiro. Parceiro dos sonhos. Porque você finalmente conseguiu. Que você é amor. Sim. E a maior coisa que separa as pessoas do amor é o quê? Bem, o mundo em que vivemos. O jogo é assim, Luiz. Você desce neste mundo e o mundo foi feito para tirar você do seu poder. Todo o seu poder acredita e escuta todos os outros. Você escuta sua mãe e seu pai, você escuta seu professor, depois você escuta o governo, depois você escuta o pastor. Você escuta todo mundo menos você mesmo. E isso mostra que você está separado de Deus. Então você está rezando e esperando Deus, por favor, mude minha vida. Por favor, mude minha vida. Por favor, mude minha vida. Até que um dia você percebe que isso não está funcionando. Isso não está funcionando porque continuo atraindo a mesma coisa, certo? E então você começa a jornada. Você embarca na jornada de não mais acreditar no que o mundo, a sociedade, a religião dizem, quando nada é dito a você. Você embarca na jornada de encontrar a verdade por si mesmo e descobrir quem você é. E quando você faz isso e tem a coragem de desvendar tudo dentro de você, que tem a ver com medo, tudo que tem a ver com não honrar sua verdade, adivinha o que você descobre, cara? Você descobre exatamente o que Jesus disse quando perguntaram a ele: quem é você? Quem é você? E o que ele disse? Eu sou o que sou. Eles dizem: você é Deus, você é Deus. Eu e o Pai somos um. E essa mesma coisa está disponível para toda a humanidade. Uau! Isso é lindo, cara.
Obrigado, cara. É assim. Há muito mais sobre o que poderíamos falar aqui sobre relacionamentos. Senti que apenas arranhamos a superfície, mas você tem muito conteúdo ótimo no seu próprio podcast sobre relacionamentos também. E também no seu Instagram, Danny Morel, dannymorel.com. Você tem um evento incrível de 3 dias que ajuda as pessoas a assumirem seu poder na sua voz, curarem e começarem a jornada de cura. Mas eles podem obter isso em dannymorel.com, onde eles podem encontrar essa informação. Sim, ou /Awaken, sim. /Awaken. Ou awaken.com é esse o site para... Sim, ou dannymorel.com/awakenyou. Legal, legal. Quantas vezes você faz esse evento por ano? Se eu pudesse, todos os dias da minha vida. Sim, mas quantos? Isso está acontecendo. Vamos fazer 10 deles em 2024. 10 deles? Uau, cara. Sim. Quase todo mês você está fazendo um evento. Isso é ótimo. Não há nada no planeta Terra como você ver um ser humano destapar seus olhos e olhar para você com lágrimas dizendo, eu entendo. Sim, é poderoso. Não há nada como entendi. isso. Entendi. Não, eu entendo. Então, se as pessoas quiserem ver mais de você, você tem um podcast. É o podcast Higher Self ou é outro Sim, agora? temos 2. É o Higher Self e depois, com minha esposa, fazemos Finding the One. Isso é bom. Sim. Certo. Então, se você quiser mais coisas sobre relacionamento, confira o podcast Finding the One com você e sua esposa. Também dannymorel.com. Vamos colocar todos esses links e também os linkaremos. Tenho 2 perguntas finais para você, Danny. Antes de fazê-las, quero reconhecer você, Danny, por sua transformação. Para sua constante jornada de transformação, cura e crescimento, que será uma jornada para ambos até morrermos. E por sua coragem de deixar para trás uma antiga versão de si que não mais te servia ou a humanidade no mais alto nível. Pela coragem de deixar para trás, você sabe, as grandes empresas e fazer mais do trabalho que está fazendo, e coisas assim. E encontrar maneiras de criar uma cura com sua ex-esposa, para trazer essa família e integrá-la de uma forma que tenha limites e amor saudável, assim como com sua vida atual. E pelo novo filho que ganhou. Então, parabéns por ser um modelo e exemplo e quebrar o molde da cultura hispânica, mesmo que você não seja da cultura hispânica, mas você vem dessa cultura, que tem um estereótipo e um molde de que um homem precisa ser de uma certa maneira. E eu agradeço por ser uma voz e um exemplo para os homens dessa cultura dizerem, se eu quero paz e liberdade, talvez não precise ser do jeito que meu bisavô, avô e pai fizeram. Talvez eu possa ser o primeiro da minha família a mudar o legado daqui para frente. Isso mesmo. Então eu também reconheço você por isso. Esta é uma pergunta que eu faço a todos no final, chamada as 3 verdades. Pergunta hipotética. Imagine que você possa viver o quanto quiser, mas é o seu último dia. Você realiza todos os seus sonhos. Você vê seus filhos crescerem e eles realizam os sonhos deles. Mas é o seu último dia na Terra. E por qualquer razão, neste cenário hipotético, todo o seu trabalho tem que ir com você. Ou nós não podemos mantê-lo neste planeta Terra. Acabou. Esta conversa, acabou. Todos os vídeos que você criou, livros, oficinas, tudo desapareceu. Mas você consegue deixar para trás 3 verdades. E isso, nós conseguiríamos manter isso. Isso é tudo que a Terra teria do seu tipo de ensinamentos, ou memórias, ou lições. Quais seriam essas 3 lições ou 3 verdades para você? Tudo o que você sempre quis. E todas as perguntas que você já respondeu estão dentro de você. Não há separação entre você, as plantas, os animais, seus irmãos e irmãs. Como vocês são todos um. E você e Deus são um só. Muito bom. Impressionante. É meio que todos os 3 são um só. Sim, você é um com tudo. Sim. Com tudo, sim. Última pergunta. Qual é a sua definição de grandeza? Descobrir a si mesmo e viver de forma autêntica. Danny, obrigado por estar aqui, irmão. Obrigado, Agradeço Luiz. a você, cara. Valeu, cara. Acho que a coisa que mais erramos nos relacionamentos é que não temos a menor ideia de como os primeiros passos são críticos. Aqueles primeiros encontros, aqueles primeiros meses, você está criando algo implícito.